Boa tarde, gente. Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando nesse momento. Espero que também estejam estudando, né? Quando dá, quando a ansiedade não for muita. Espero que vocês estejam estudando porque é um bom momento para a gente poder pegar e rever muita coisa, né? Eu também estou estudando, então por isso que eu estou perguntando para vocês, que é interessantíssimo, é mesmo. E pode fazer uma grande diferença, né? Com essa coisa do Enem e todo esse tempo que a gente vai ter disponível em casa. Enfim, a nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu não estou no espaço da escola, estou em casa, nessa quarentena. Mas eu resolvi trazer a aula 4, que a gente chegou, inclusive eu, mas o pessoal da coordenação pedagógica, a gravar, só que eu não sei se chegou para vocês de uma forma bem tranquila, porque eu acho que teve problemas em relação à voz, em relação ao áudio, no caso, não à voz, ao áudio, e à câmera. Então, eu não vi no YouTube, mas eu não sei se também se foi passado para vocês, enfim. Eu vou trazer nessa aula de hoje a aula 4 novamente, que eu acho que é bom e é interessante. Para quem viu, ver de novo, e para quem não viu, se inteirar. Então vamos lá. A gente começou a falar desde o início das nossas aulas no cursinho sobre a redação como a linguagem em uso, né? A gente passou por essa definição de que é linguagem, de linguagem verbal e linguagem não verbal. A gente passou sobre a definição do que é texto, que é esse emaranhado de coisas que fazem sentido, né? Lembrar da tecelagem de todo um processo, né, que consegue construir algo que faça sentido, é um texto, de certa forma. Enfim, a gente passou por isso e a gente passou pelos tipos textuais: narração, dissertação e descrição. Essa foi a nossa aula 1. Na aula 2 eu já trouxe uma redação do Enem pra gente corrigir, o que eu acho que foi muito bacana, porque eu vi que todo mundo ficou muito mais assim, quis interagir mais e quis também pensar o texto e ver como os textos têm sido pensados, né? Lembrem que eu já falei sobre a questão da procura por procura por repertório também, né? E nessa procura por repertório, querendo ou não, a gente passa por textos, e textos, inclusive, que já ganharam notas 1000, né? E eu achei interessantíssimo trazer esse sala de aula e a recepção de vocês foi muito boa. Enfim, na aula 2, além dessa correção que a gente fez da aluna de 2013, do aluno de 2013, a gente também trouxe a noção da retórica, né? Embora a retórica tenha sido criada justamente e tendo como ponto central um discurso a ser falado, né? Tem essa questão da interação da pessoa que fala com o público, embora seja essa a proposta da retórica, não quer dizer que ela não possa ser utilizada como um exemplo ou como uma coisa em relação à redação, como um exemplo mesmo, como um modelo em relação à redação. Até porque tem a parte escrita e é interessantíssimo a gente pensar em como que isso vai ser feito, né? A retórica prevê o convencimento de alguém, enquanto na aula 1 a gente focava mais naqueles processos: canal, mensagem, código, emissor, receptor, né? O receptor ia ser quem ia avaliar a aula. Na aula 2, com a retórica, a gente pensa mais em convencer a plateia, em convencer quem vai ler a sua prova de que você está apto para passar, de que você consegue trazer, fazer um texto em torno de um tema e inclusive trazer referências de fora, né, da vida real para esse texto. Enfim, essa foi a nossa aula 2. Na aula 3 a gente começou então direto a falar sobre o que é essa estrutura. Então a gente começou pela parte da introdução, né? Estava vendo que vocês estavam tendo muita dificuldade em relação a trazer esse tema e inclusive propor uma tese, então eu já pensei, por que não trazer a introdução? Então na aula 3 a gente focou nessa introdução, né? E eu comecei a passar uns tipos e exemplos de introduções possíveis. Foram eles: introdução histórica, né? Alusão histórica, contextualização, narração ficcional e não ficcional,
e citação. Foram os 4 exemplos, né, que a gente trouxe. Nessa aula de hoje a gente vai pegar mais 5 e vai finalizar a parte de introdução. Vamos lá? No quadro, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas estão relacionados 5 tipos que eu trouxe que a gente vai olhar hoje, que são definição ou conceituação, comparação, questionamento, frases ou expressões nominais e afirmação ou declaração, né? Vamos lembrar um pouco antes de entrar no meio de todos esses daí? Vamos lembrar o que a gente fala que é a introdução, né? A estrutura dissertativa argumentativa, ela apresenta, é um tipo de apresentação de um texto, é uma configuração com a qual o texto vai aparecer. Então, a gente passou pelas 3, dissertação, descrição e narração, e nisso, ao entrar na dissertação, a gente vai se debater com a estrutura. Com a estrutura com o tipo estrutural ou a estruturação de um texto dissertativo, que passa por uma introdução, que seria o início, por um desenvolvimento, que seria o meio, e pela conclusão, né, que é o fim. Então, ao olhar para a introdução, a gente tem que pensar que quando se introduz algo, se traz, se apresenta, se mostra, né? E ao olhar essa introdução, geralmente na estrutura dissertativa do Enem, dissertativa argumentativa, a nossa introdução, ela é um somatório de tese, de tema, apresentação do tema, mais tese, que é a proposição da tese. Então, quando a gente se fixa nessa coisa, nessa parte aqui, introdução é igual a tema mais tese, ou tese é tema mais tese, a gente começa a perceber que o texto, a parte inicial, ela tem que passar por esses 2 pontinhos, né? E ao trazer os tipos de introdução, a gente está tentando introduzir esse tema e também, de certa forma, trazer essa tese, certinho? Então, passando pela parte de definição ou conceituação, a gente começa pela definição ou pela definição também do que é definição, onde se fala que uma introdução com conceituação vai ser aquela em que o estudante, a pessoa que for fazer, vai explicar um conceito que vai ser central para o tema proposto, né? Nesse caso, além de apresentar o conceito, é necessário procurar mostrar por que ele é importante para o tema que vai ser abordado, né? Iniciar o texto dissertativo argumentativo a partir, conceituando um termo, é se apresentar como autor até um pouco autoritário, porque significa que você sabe trazer uma coisa, né? E toda essa definição pode ser feita através de definição histórica, de certa forma, através de definição teórica, de definição própria também, né? Quando a gente fala em conceituação, a gente lembra como se fosse trazer um dicionário, uma parte de um dicionário. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque mostra para a pessoa que está lendo a sua redação que você teve um acesso a um conceito, e isso é muito interessante. A única atenção que eu peço para vocês em relação a esse tipo de introdução é justamente pelo fato de que, ao trazer mais segurança, né, e se aproximar de uma citação na hora de trazer esse conceito, é necessário que traga uma definição o mais específica possível. Vocês lembram que eu sempre falo, né, que eu sempre falo nas aulas, é interessante, quando a gente tenta abordar uma coisa mais geral, é interessante, mas em relação ao Enem e a questão de segurança, passa muito mais segurança você trazer uma coisa muito mais específica, né? Enfim. Os exemplos que eu tenho aqui, que eu trouxe no nosso handout, são desigualdade social, né, racismo e homofobia. Como que a gente poderia começar uma definição por conceituação, uma introdução por conceituação, definição no exemplo de desigualdade social? Por exemplo, a gente ia trazer o conceito de isonomia. Então a gente começaria: isonomia é a noção em lei de que todos são iguais. Rui Barbosa uma vez definiu o conceito da seguinte forma: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. As leis, portanto, devem seguir essa diretriz e serem aplicadas de acordo com as transgressões. Mas será possível que os desiguais se tornem iguais? Enfim,
O que é interessante ver nesse exemplo é justamente a definição que começa. Isonomia é a noção em lei de que todos são iguais. Está trazendo um conceito, mostrando o tema através desse conceito, depois mais um pouco, mas trouxe esse tema. Por exemplo, no exemplo 2, quando a gente fala sobre o desafio de se eliminar o racismo no Brasil, que tal começar com a definição do racismo? O que é o racismo? Então já vem. O racismo é um caso particular de discriminação em que o indivíduo, por sua cor de pele, pode sofrer tratamentos diferenciados no sentido de ter bloqueadas oportunidades sociais e econômicas ou simplesmente ser alvo de segregação. Trouxe o tema, trouxe o conceito. Na homofobia, persistência da homofobia no século XX, a mesma coisa, trazer o conceito de homofobia. Então, homofobia é a violência que se manifesta das mais diversas formas contra indivíduos homossexuais, motivada pelo ódio e a não aceitação da orientação sexual da vítima por parte do agressor. Novamente, um conceito, uma definição que vão poder ajudar no modo de trazer esse tema. Essa é, então, a definição ou conceituação, o tipo de introdução possível. Então, a gente vai para a parte 2, que é o tipo de parte 2 não. Pelo tipo 6, né? Sexto, já que a gente está pensando na contagem, o número 6, ou 6, seria a introdução por comparação, não é? Na introdução por comparação, é muito interessante porque, de certa forma, ela já entra em algum modo, por exemplo, na definição, na introdução por alusão histórica, por exemplo. Porque quando a gente traz um dado de certa época e traz a atualidade, de certa forma a gente já está comparando, né? Eu acho interessante, então, pontuar que o fato de trazer alguns tipos bem divididinhos e, de certa forma, que dê para vocês compreenderem que são partes, né? Podem ser tipos diferentes, não quer dizer que eles não vão estar em um momento se encontrando. Então, na contextualização, você pode trazer uma citação, né? No exemplo anterior, quando eu comecei a falar sobre a isonomia, que era o exemplo da conceituação, eu trouxe, além do conceito de isonomia, a gente trouxe a citação do Rui Barbosa. Então, eles vão estar em algum momento conversando entre si. E isso é interessante, pode ser importante também na hora da gente trazer alguma coisa. E eu estou falando isso justamente pelo seguinte fato de que a contextualização vai ocorrer, ou pode ocorrer, essa comparação no caso, não é nem contextualização, essa comparação pode ocorrer em outros tipos de introdução possíveis. Então é interessante, é importante que a gente fale sobre isso, né? A comparação pode ser com outro país, época ou civilização, né? A gente vai recorrer, e essa é a parte mais interessante e legal, é quando a gente também entra em contato com outras áreas de conhecimento, por exemplo, história, geografia, né? Para trazer essa comparação é muito interessante, é muito importante. E eu acho, também de certa forma, não é nem eu acho, né? Eu pontuo aqui para vocês o seguinte fato. Lembre que a gente precisa trazer no texto de redação um contexto, né? A gente precisa trazer repertório sociocultural. E ao trazer, por exemplo, um contexto ou uma coisa que encaminhe para outras áreas do conhecimento, como história, como geografia, como biologia, por exemplo, a gente está colocando esse repertório em andamento, né? Está colocando justamente na introdução, isso é muito bacana. Eu, às vezes, vejo muito mais a necessidade do repertório no desenvolvimento, mas não quer dizer que na introdução não seja interessante, muito menos não seja forte ou realmente dê muita segurança, né, para quem vai estar corrigindo ou vai estar vendo a sua redação. Então, se você quiser e se puder utilizar na comparação, né, utilizar a comparação e trouxer outras áreas, é muito interessante. Isso só faz com que o seu texto esteja bem mais seguro e bem elaborado, né? Enfim, ela vai se assemelhar muito à alusão histórica, né? Mas é mais geral, uma vez que vários outros aspectos podem ser comparados, sejam eles lugares, tipos de comportamento e etc. Essa comparação pode ser feita de várias formas, né?
mas as mais utilizadas são comparações de argumentos positivos com negativos, características semelhantes ou diferentes. Então é quando se vai aproximar dois elementos diferentes, né? Geralmente diferentes, dois elementos. E vai ter um certo jogo no meio disso. Eu acho interessante pontuar. Enfim, não quer dizer que isso seja fácil. E é essa parte onde eu peço atenção e cuidado para vocês. Porque o que funciona em outro lugar não funciona aqui. Ou seja, existem características sociais e distintas entre, por exemplo, quando você for comparar dois países. E também é necessário entender a questão de um possível favorecimento de um outro lugar em detrimento do nosso lugar assim, do nosso país. Há muito disso quando se for, né? E isso talvez não seja uma coisa interessante para o texto. Além disso, o fato da comparação existir não significa que a gente não deva pensar na questão dos direitos humanos, né? Existem comparações que são desumanas ou que podem trazer ofensas, né? Uma comparação, por exemplo, de povos da antiguidade com povos modernos, dependendo do modo como se for colocar, não vai ficar não vai ser tão bem aceita, né? Os exemplos, tem exemplos, pode ser na economia, na informática, até mesmo para trazer uma pena de morte. Vou dar esses exemplos para vocês. Sobre a economia. Enquanto países como Israel, Finlândia, Suécia e Japão investem entre 3% e 4% do PIB em pesquisas de desenvolvimento científico, esse número do Brasil é 1,3%. Não à toa, enquanto esses países exportam tecnologia e produtos de alto valor, o Brasil importa, continua em sua posição de exportador só de commodities, ou seja, pensem no conectivo. Enquanto em um lado tem isso, em outro lado tem aquilo. Essa é a comparação. Na informática, a era da informática veio aprofundar os abismos do país. De um lado, assistimos ao avanço tecnológico desfrutado por cerca de 2% da população. De outro, assistimos à crescente marginalização da maioria que sequer consegue alfabetizar-se minimamente. De um lado, de outro lado. Novamente a comparação. Pena de morte. Cogita-se com muita frequência a implantação da pena de morte no Brasil. É preciso levar em consideração tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Novamente, comparação. Aspecto positivo e negativo. Informática, né? De um lado e de outro. E economia, né? A gente vê, enquanto tem países super desenvolvidos, tem o Brasil. Então, né? Vocês conseguem perceber que a questão está nesse equilíbrio, nessa junção de dois fatores diferentes. E esse é um tipo de introdução possível. O tipo de introdução 7 vai ser o tipo de introdução por questionamento. Esse é um tipo muito, muito interessante da gente estar vendo, porque, querendo ou não, ele é um dos mais famosos, no sentido de que a introdução por questionamento é um dos que a gente mais percebe no dia a dia, fora da escrita, se a gente for olhar. Quando a gente pensa em questionar ou trazer, a gente pensa em lançar uma pergunta. Não é esse o tipo de abordagem que, por exemplo, youtubers ou influencers chamam a atenção da gente no dia a dia, quando a gente vai olhar sobre alguma matéria, sobre alguma coisa que a gente quer conhecer, né? É justamente esse tipo de introdução que é muito comum, que tem sido muito utilizado hoje em dia e que escapa dos limites do texto. Então, é uma forma interessante de se iniciar, sim, um texto a partir desse questionamento, né? De propor perguntas. Logo, a introdução por questionamento vai ser a introdução, aquele tipo de introdução que vai trazer o conteúdo, o tema, através de uma pergunta, né? Ele traz uma questão que vem ser respondida ao longo do texto. A intenção vai ser despertar a curiosidade e fazer com que esse leitor leia a redação até o final. Do mesmo modo que o youtuber vai trazer para vocês uma pergunta, ou vai deixar uma pergunta logo na chamada, no início, nos momentos iniciais do seu vídeo, e vai fazer com que você queira entender ou queira perceber o que ele está pondo em jogo e ver se há uma resposta para o que ele propõe, vai acontecer isso na sua redação, no texto que você escrever, né? Que vocês puderem ou quiserem escrever, caso utilizem esse tipo de introdução.
Então é um tipo de introdução muito interessante também, é um recurso muito válido. As atenções que eu peço quanto a esse tipo de introdução é levantar questões que gerem discussão e interesse sobre esse tema que vai ser abordado, ou seja, tentar aproximar ao máximo o seu leitor daquilo que você está querendo propor, né? Trazer de forma interessante o que você está querendo propor. E a última atenção que eu peço, a segunda e última atenção que eu peço é que, já que se é feita uma pergunta, que se tenha essa resposta logo na introdução, ou se não na introdução, ao longo do texto, né? Essa questão dessa resposta ao longo do texto é interessante, porque se vocês forem perguntar a mim, Lorena, professora, enquanto corrijo redação, eu, na minha experiência, acho muito mais interessante trazer a resposta a essa pergunta logo na introdução. Se você perguntou algo, responda algo. Mas existem casos e casos, e pode sim ser possível que essa resposta venha ao longo do texto, né, no desenvolvimento. O que eu peço para que não aconteça é que essa pergunta não seja respondida. Recapitulando, é interessante trazer essa pergunta e é interessante que essa resposta seja feita ou na própria introdução ou no desenvolvimento. Mas de forma alguma, você deve deixar uma pergunta em aberto. Pensem, por exemplo, num vídeo de um youtuber. Se ele te faz uma pergunta, faz uma pergunta para trazer alguma coisa e ele não traz a resposta a essa pergunta, logo qual a necessidade de trazer essa pergunta? Essa é a questão principal, né? E é o cuidado e a atenção que eu peço para vocês ao usar esse tipo de introdução, que é o questionamento. Os exemplos que eu tenho 3, eu trago sempre 3 e vai estar no handout. Tanto os dos outros tipos aqui que foram feitos na aula de hoje, quanto os das aulas anteriores, mas esses você já tem, né? No handout 4 tem todos os exemplos e vocês vão poder acompanhar um pouco o que eu estou falando, né? Exemplo, na qualidade de vida, a gente pode utilizar o seguinte questionamento. Será que o Brasil está caminhando para melhorar a qualidade de vida de sua população? Dados da Receita Federal mostram que apenas 1% da população concentra 30% de toda a riqueza declarada em bens e ativos financeiros no país, o que mostra que ainda há uma grande desigualdade social. Mesmo que tenham sido implantados nas últimas décadas uma série de programas assistenciais e de geração de renda. É evidente, portanto, que o país ainda tem um longo caminho a percorrer. Ou seja, já trouxe a primeira frase, já é uma pergunta e já traz o tema, que é a qualidade de vida. É essa um tipo de introdução por questionamento. Um exemplo. O segundo exemplo é sobre política. Olhem lá. Os pensadores do século XIX propuseram, nos termos da época, as questões que, apesar de toda a posterior realidade, continuam a intrigar os críticos sociais. Como funciona a mente de um político? Quais são os fatores imponderáveis que o levam a agir desta ou daquela maneira? Esse é um outro tipo de introdução por questionamento. Não sei se deu a mesma impressão para vocês, mas em relação ao anterior ele é um pouco mais fraco, né? Nessa questão de trazer direto o tema ou trazer como que vai ser feito. Nesse caso, a pergunta está mais para trazer a tese do que o tema em si. Então vai ter essa diferença também. A pergunta pode estar sendo feita tanto para trazer esse tema, quanto para trazer essa tese, ou quanto para trazer o desenvolvimento, que é esse último exemplo que eu vou trazer. A persistência da violência contra a mulher. No Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com a violência doméstica. Por isso, em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que possui como objetivo a punição dos agressores. Mas essa lei está sendo realizada, está sendo eficaz? O que é feito após a abertura do processo? Vocês conseguem entender, então, que nessa parte aqui, nesse terceiro exemplo, a gente traz a pergunta para trazer o desenvolvimento, né? O desenvolvimento e a questão da tese, mas não há essa resposta, né? Esse é o tipo de introdução por questionamento. Tipos de introdução 8, que é por frases ou expressões nominais. Vocês lembram que um dos tipos que eu expliquei para vocês de introdução possíveis, a gente até falou sobre uma
uma certa, como eu posso dizer, parecia que era um tipo que lembrava um título jornalístico. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro de alguma aluna em algum momento ter me parado e falado assim, parece uma chamada de um jornal. E de certa forma até o questionamento lembra, né? Como eu falei para vocês, o questionamento é um dos mais empregados hoje em dia, fora do texto, para chamar atenção. Mas existem outros tipos, né? Outras formas de se chamar a atenção em um texto, numa introdução, e uma delas é frases ou expressões nominais. Quando a gente fala de frase nominal, a gente fala de toda e qualquer frase que não tiver a presença de um verbo, né? A gente lembra, eu não sei se vocês já entraram nisso ou vocês têm fresco na cabeça de vocês, o seguinte fato da diferença entre uma frase e uma oração, né? E que geralmente oração vai apresentar a estrutura sujeito, verbo e objeto, SVO, ou complemento, no caso, sujeito complemento, ou sujeito, verbo e objeto, e as definições e inúmeras atribulações. Mas enfim, se para uma oração é necessário o verbo, numa frase não necessariamente o verbo vai estar presente. E quando a gente fala da introdução por frases ou expressões nominais, é quando a gente traz ou uma palavra expressiva ou uma frase que vai ser constituída de sujeito e adjetivo, ou de sujeito e adjetivo na maioria das vezes, né? E essas são expressões nominais. Esse é um tipo de introdução possível e também é muito comum, pelo menos nas minhas correções, no contato de redações que eu tive ao longo de toda essa minha experiência, não em sala de aula, mas em plataformas de correção, o tipo de correção que traz, o tipo de introdução que traz frases ou expressões nominais é muito comum de aparecer, né? Uma frase nominal vai ser aquela frase onde não há a presença de um verbo para orientar o desenvolvimento de uma ação, né? É uma maneira de se introduzir um tema por meio de frases curtas em sequência que posteriormente serão explicadas. Geralmente vai se assemelhar a chamado de alguma matéria ou jornal. Essa é a definição, está inclusive no handout. A atenção que eu peço para vocês é a respeito de que logo após essas frases seja feita essa explicação de por que estou trazendo essas frases, né? Que é justamente nessa explicação que vai conter o tema, né? As frases nominais ou expressões nominais vão chamar a atenção para que a gente pense o que vai ser esse possível tema e a partir da explicação a gente vai trazer esse tema de certa forma, né? E o leitor vai se situar de uma forma bem mais clara quanto a esse texto, que é muito interessante. Os exemplos que eu trouxe foi a educação no Brasil, a saúde pública brasileira e a imigração no Brasil. Vamos para eles. No tema Educação no Brasil, o exemplo foi uma tragédia. Essa é a conclusão da própria Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do Ministério da Educação e Cultura sobre o desempenho dos alunos do terceiro ano do segundo grau submetidos ao SAEB, Sistema de Avaliação de Educação Básica, que ainda avaliou os estudantes em todas as regiões do território nacional. Observem, uma tragédia é uma expressão, uma frase nominal no caso, não tem verbo, tem apenas um artigo indefinido, uma, tragédia que é o sujeito, que é o substantivo, né? Esse é o sujeito que veio. A partir disso, trouxe a explicação sobre a educação no Brasil, sobre uma prova que foi feita, que avaliou esse tipo de educação. Vocês conseguem perceber, então, que tem uma frase, logo depois, na explicação, traz o tema. Isso que caracteriza esse tipo de introdução, no caso. Na saúde pública no Brasil, também tem esse exemplo. Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamentos, desvio de verbas, hospitais insuficientes e mal aparelhados, atendimento precário. Esse é o retrato da saúde pública brasileira. Vocês conseguem entender? Olha o tanto de frases, de expressões nominais,
sem verbos, que serviram de chamada ou de atenção para que fosse trazido, né, na explicação o tema, que é a saúde pública brasileira. Um outro exemplo é sobre a imigração no Brasil, que começa assim: um caos. É o que se pode concluir das cidades brasileiras que estão recebendo quase que diariamente milhares de imigrantes vindos do Haiti, da Colômbia e outros países da América do Sul. Seja fugindo das intempéries da natureza, né? Seja buscando crescimento profissional, o fato é que esses imigrantes estão trazendo sérios problemas ao governo brasileiro. Um caos. Foi a expressão. A explicação é o que se pode concluir das cidades brasileiras que estão recebendo imigrantes. Trouxe a imigração através dessa explicação. Consegue perceber então a estrutura desse tipo de introdução possível? Né? Se traz as frases ou uma frase só e logo a partir delas se traz uma explicação que vai trazer esse tema. Geralmente vai vir através de um verbo de ligação, né? É o que se pode ver. E além de um caos, vai ter também baixos salários e as outras coisas. Esse é o retrato. E no outro também, uma tragédia. Essa é a conclusão. Então, o é, né? A qualificação, o verbo de ligação para trazer essa explicação. Bom, gente, por último, então a gente vai ter, por último, né? A gente vai ter, então, o tipo de introdução por declaração ou afirmação. Esse tipo também é muito comum, né? E não sei se vocês lembram, vocês têm isso na memória das nossas aulas, mas foi um dos primeiros tipos de introdução que a gente teve contato, justamente por ser aquele daquela redação de 2013 que a gente corrigiu, aquela redação nota 1000 que a gente conseguiu corrigir todos nós em sala de aula. O tipo de introdução dele vinha através de uma afirmação, né? Eu não estou com ela aqui em mente, eu tenho ela aqui em alguma das minhas folhas, mas eu não sei se vocês lembram também que ele começava com essa afirmação e a partir da afirmação ele introduzia os pontos que ele iria falar no texto, né? A tese dele. É um tipo de introdução muito comum, uma forma muito comum de se iniciar um texto, né? Vai ser a partir dela que o estudante vai mostrar diretamente, de forma muito clara, muito precisa, o posicionamento dele também, porque é através dela que se traz o tema e a posição de forma clara, né? Esse posicionamento que é a tese, de forma muito clara. E vai instigar o leitor a querer entender qual foi o raciocínio por detrás que fez com que ele fizesse essa afirmação, né? É uma declaração também, quando a gente fala. Então o leitor vai entender e vai querer saber por onde passou todo o raciocínio dele para ficar a favor dessa hipótese apresentada. O que se recomenda é que se procure fazer uma declaração que realmente instigue o leitor a querer saber de onde que saiu isso, né? A atenção que a gente pede quanto a esse tipo de introdução é que esse tipo de introdução, se não for bem feito, pode cair no risco de soar clichê, entende? E isso não é tão interessante para uma redação de Enem, né? Que se saia do bem clichê. Então, é um tipo de abordagem interessantíssimo, muito válido, muito comum e utilizado, mas tem que ter todo esse cuidado para que não soe clichê, né? Os exemplos que eu trago aqui são 3 também, sempre trago 3 para vocês e vai estar na folha do handout 4. Vai ser o artista da contemporaneidade, o tema, a liberação da maconha, o segundo tema. O terceiro tema vai ser a descriminalização das drogas. Então, a partir desses 3 temas, a gente consegue fazer afirmações ou declarações para trazer a tese também. Trazendo esse tema e a tese. Vamos lá neles? No exemplo 1. O artista contemporâneo, diante de um mundo complexo e agitado, tem por missão traduzir o mais fielmente possível essa realidade. Mesmo que pareça impossível impedir que o subjetivismo esteja presente, deve-se despir de opiniões já estabelecidas de pré-julgamentos ou preconceitos a fim de que essa tradução seja fidedigna. Então já começa com o artista contemporâneo,
tem por missão traduzir o mais fielmente possível o contemporâneo. Já trouxe o tema e trouxe como uma declaração, né? Aí a partir disso, então, ele começa a falar, mesmo que pareça impossível, deve-se despir de opiniões, de julgamentos e preconceitos, a fim de que essa tradução, né, seja fidedigna. Traduzir essa realidade seja feita de modo fidedigno. Ou seja, trouxe a declaração e a partir disso, né, explicou e mostrou o porquê, né? Na liberação da maconha, semelhante estrutura pode ser observada, por exemplo. É um grave erro a liberação da maconha. Essa é a declaração e a afirmação de quem já quis iniciar com essa afirmação, com a estrutura de afirmação. Aí, prosseguindo, a pessoa estabelece que é um grave erro a liberação da maconha, pois provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Ou seja, ele já trouxe a primeira afirmação e a partir disso ele ainda traz pontos de tese, né? Ele estabelece pontos que que vão estar sendo trazidos ao longo do texto para sustentar essa afirmação que ele trouxe, o que é maravilhoso, né? Descriminalização das drogas. É um grande equívoco a descriminalização das drogas. Então já começou. É um grande equívoco. Já se posicionou a partir do momento em que traz a afirmação. E a partir disso, traz o restante, que vai também começar a embasar esse ponto que ele estabeleceu logo de início, né? É um grande equívoco a descriminalização das drogas. Nossos governos e a sociedade parecem não vislumbrar uma situação social que certamente trará problemas muito mais graves que os atuais, com a possibilidade de se tornarem insanáveis. Então vocês conseguem perceber que ele está trazendo, logo na primeira frase, na primeira oração que ele traz, ele já traz uma afirmação, ele já declara uma coisa que de certa forma também traz a tese e o tema, mas vai ser desenvolvida ao longo da introdução. Vocês conseguem perceber essa estrutura? E como que também é diferente das outras que a gente trouxe por aqui? Né? É bom trazer os tipos de introdução para a gente ver que existem várias possibilidades na hora de começar um texto. E que isso vai depender de você, de qual forma você está mais de acordo, com qual forma você se sente mais seguro, mais confortável para trazer toda a sua introdução, para trazer o seu tema e a tese. Uma coisa também que eu gosto e acho necessário pontuar é que, por mais que se haja segurança num tipo de introdução, por exemplo, se você se dá bem com a alusão histórica ou se você se dá bem com a contextualização e tem tirado uma nota que suficientemente te preenche, te dá segurança para ficar naquela forma, é interessantíssimo investir nisso. Mas também é interessante brincar com os tipos de introdução. Não sei se seria interessante no sentido de trazer na hora de uma redação no site, mas tentar ver se você conseguiria fazer a introdução de um modo diferente. Eu acho muito interessante porque faz a gente sair do comum e faz também a gente ver o que nos dá mais segurança, sabe? É muito interessante que a gente perceba como que isso pode ser feito, né? Perceba também que há várias possibilidades e que a gente também pode transformar isso num jogo, numa brincadeira, né? Por mais que não seja, que essa brincadeira não vá estar presente, por exemplo, na redação do Enem. O que eu peço para vocês entendam que existam vários tipos de introdução, entendam que tem características que definem cada tipo de introdução, entendam que alguns tipos de introdução vão ter, de certa forma, nos outros tipos de introdução também, né? A gente viu a comparação a comparação e a alusão histórica, a proximidade, a citação, por exemplo, numa afirmação ou numa conceituação. Então isso vai aparecer de certa forma, não é errado trazer nesse caso. Mas percebam que há essa comunicação entre diferentes tipos de introdução. Percebam que há formas e há jeitos de se brincar com isso, né?
de sair do senso comum, ou de sair da nossa zona de conforto para trazer um tema e uma tese. E percebam principalmente que não importa o tipo de introdução possível, o tipo de introdução que você for utilizar, quer dizer, eles são importantes, mas é mais importante ainda que você como aluno, você como escritor, você como emissor da sua mensagem, que é a sua redação, que você tenha certo domínio sobre isso, tenha segurança para passar o seu tema e introduzir a sua tese a partir disso, sabe? O desafio de escrever um texto é o desafio da gente se conhecer e conhecer o que dá mais segurança para a gente. Então, trazer tudo isso para mim é interessante para mostrar para vocês e para que vocês comecem a perceber o que dá segurança para vocês e o que não dá. E a partir disso, desenvolver o restante do texto, né? Na próxima aula, então, a gente vai começar a falar sobre a tese. Embora a introdução, o tipo de introdução tenha acabado, eu acho importante e necessário uma aula fixada só na tese para que a gente entenda como que pode ser trazido um ponto de vista. Vocês relataram algumas dificuldades em relação ao desenvolvimento e eu consigo entender e perceber isso quando eu pego as avaliações, as redações de vocês e leio, que algumas vezes o problema está justamente em trazer essa tese na introdução. Vocês conseguem até trazer o tema, isso é ótimo, mas na hora de trazer a tese, fica de certa forma tão nublado que não é perceptível o ponto que vai ser abordado e isso compromete o restante do texto de vocês. Então, a gente também deve pensar que a redação é uma estrutura que conversa, todas as partes conversam. Não existe um desenvolvimento bom se uma introdução não está boa, não existe uma conclusão boa se o desenvolvimento não está bom. Se o desenvolvimento não conversa com a conclusão. Isso, inclusive, eu apontei em alguns momentos quando eu olhei algumas redações de vocês, que eu conseguia perceber. Mas, enfim, a tese vai ser o assunto da próxima aula. Eu espero que vocês consigam entender tudo que foi trazido aqui. Quaisquer dúvidas, mandem um e-mail para mim. Caso a equipe pedagógica não tenha passado o meu e-mail para vocês, solicitem a ela. Peçam também o handout, né? E é isso. Espero que tenha sido esclarecedor, de certa forma. Espero que vocês consigam entender que existem vários tipos e tudo aquilo que eu já disse anteriormente, né? Então é isso. Um bom estudo para vocês. Que vocês consigam pensar sobre todos esses pontos que a gente já trouxe. Pensar como que o texto de vocês vai ser escrito. E a gente se vê na próxima aula sobre tese. É isso. Muito obrigada.